E aí, galera, como é que nós estamos? Como é que vocês estão? Eu estou bem, tentando me cuidar, me resguardar, mas vamos lá. Hoje eu trago para vocês, na verdade, esse conteúdo a gente já trabalhou na aula online do Meet, então já é um assunto que foi dado, só passando e repassando para vocês a nível dos alunos que não podem participar da aula do Meet, né, por conta de alguma dificuldade técnica, de horário, e aí eu trago esse assunto para vocês, até mesmo para a gente estar colocando as atividades em ordem, né? E aí eu venho falar para vocês da conjugação do verbo por. A conjugação do verbo por, na verdade, ele é um verbo que ele participa da segunda conjugação. Aí você vai me perguntar, mas a senhora não falou que os verbos da segunda conjugação são os verbos que terminados em ER? Ok, está confirmado. Só que os verbos também que terminam com OR, eles são verbos que participam da segunda conjugação, e todos os outros verbos derivados do verbo por, que tem a origem do verbo por. Quem são eles? Dispor, repor, decompor, depor, compor e vários outros. Esses verbos, eles também passam por flexões, ou seja, ele muda a sua forma de escrever mediante a pessoa, o tempo e o número. E ele também segue as variações na escrita do verbo, no modo, nas formas e no tempo. Como a gente já falou lá de tempo, né? Quais são os tempos? Os tempos, eles são apresentados no presente, no futuro e no pretérito. E quem são os modos do verbo? Nós temos o modo indicativo, que é quando o verbo é apresentado numa ação real que aconteceu no pretérito, que vai acontecer no futuro ou que está acontecendo no presente. Então, olha só como é que o verbo ele é apresentado no modo indicativo. É quando é algo que realmente é um fato real. Eu ponho minhas tarefas em dias. Ó a flexão do verbo por. Ponho. Mudou em pessoa, eu. Mudou em tempo, ponho, no presente. Olha aqui como é que ela já muda a escrita na outra frase. Nós poremos. Poremos é pretérito. Nós poremos todos os livros organizados. Então, aqui o verbo por, ele sofre flexões, ele sofre mudanças na escrita, conforme a pessoa. Eu ponho, singular. Nós poremos, plural. E no tempo, né? Eu ponho presente, nós poremos futuro. Só que aqui o verbo por, ele está sendo apresentado em algo que aconteceu ou que vai acontecer, que é o modo indicativo. No modo subjuntivo, ele apresenta uma ação do verbo de uma forma duvidosa. É quando eu coloco aqui, ó, quando eu puder fazer as entregas, ficará tudo perfeito. Olha só o ficará. O ficará é futuro. Então, olha só como é que eu coloquei. Como eu coloquei esse verbo numa ação duvidosa. Ele não está dando a certeza que vai fazer algo. Ele está dizendo quando eu puder. Então, aqui o verbo por está sofrendo a flexão de poder. Quando eu puder fazer as entregas, ficará tudo perfeito, ó. A forma de escrita mudou
conforme o tempo futuro. Quando eu puder, não é uma ação que vai ser praticada, ela não está dando certeza, ela está deixando algo duvidoso. Aí é no modo subjuntivo. Olha aqui a outra frase. Se nós puséssemos, não está afirmando que vai colocar nada, que vai pôr nada. Olha que ele diz, se nós puséssemos as tarefas em ordens, iremos ao cinema. Então, ele não está dizendo que vai pôr as tarefas em ordem. Ele está dizendo se. Então, o verbo ele está sendo apresentado de uma ação duvidosa. Ele está sendo apresentado no modo subjuntivo. Então, o modo é indicativo, subjuntivo e nós temos também o modo imperativo, que é quando o verbo é apresentado, quando ele expressa uma ordem, um pedido ou um desejo. Olha a frase. Ponha os livros na estante. Uma ordem. Só que aqui, ó, ele está mandando, né? Então, ele está no modo imperativo. Só que ele está mandando fazer. Esse imperativo é o imperativo afirmativo. Nós temos também o imperativo negativo, que é quando ele não manda fazer. Olha, não ponhas as cadeiras desse lado. Então, não representa uma ordem no modo imperativo negativo. Correto? Então, o modo imperativo, ele expressa uma ordem, um pedido ou um desejo. Aí nós falamos do modo em que o verbo ele é apresentado. E as formas nominais que nós já falamos também? As formas nominais, eles são 3, né? A forma infinitiva, a forma no gerúndio e a forma no particípio. A forma infinitiva impessoal é quando eu digo que é a origem do verbo, é o nome do próprio verbo. Por exemplo, aqui eu apresento o verbo compor, flexionado, a sua escrita modificada. Compus uma linda canção. Qual é o verbo que deu origem a essa flexão de compus? A forma infinitiva do verbo compus é o verbo compor. Então, é a forma infinitiva. É onde eu observo o radical do verbo, que é o comp, e o or, que dá a classificação da segunda conjugação. Elas repuseram as mesas. Verbo repuseram. Qual é a origem do verbo repuser? A forma infinitiva do verbo repuseram é o verbo repor. Ok? Então, a forma infinitiva do verbo é a forma, como eu digo, é o nome do próprio verbo. É de onde ele dá origem a outros verbos. E quais são as outras formas? Nós temos a forma no gerúndio e no particípio, onde eu trago aqui os verbos flexionados, decompomos, deporei, dispus, recomporemos e comporão. Formas infinitivas, as formas nominais, as formas nominais é infinitiva impessoal, no gerúndio e no particípio. Como é que ele é colocado? A flexão do verbo pôr, ele vai acompanhar toda a flexão dos verbos que derivam o verbo pôr, que eu mostrei lá em cima, decompor, depor, recompor, compor. Então, a finalização do verbo vai ser sempre, ele vai seguir sempre o modelo do verbo pôr nas finalizações. Então, o verbo decompomos, qual é a forma infinitiva dele? É o verbo decompor. No gerúndio, decompondo. No particípio, decomposto.
O verbo deporei vem do verbo depor, no gerúndio depondo, no particípio deposto. Dispus vem do verbo dispor, gerúndio dispondo, particípio disposto. Recomporemos vem do verbo recompor, na sua forma infinitiva, no gerúndio recompondo, no particípio recomposto. Comporão vem do verbo compor, na sua forma infinitiva, no gerúndio compondo, no particípio composto. Então, aqui são as formas nominais dos verbos, ok? Então, na verdade, o verbo por, ele dá origem a outros verbos e a sua finalização, fora o radical do verbo, ele vem sempre acompanhando com a sequência do modelo das flexões do verbo por, já que eles todos, terminam também com o por. Verbo por, dispor, repor, decompor, depor e compor. Então, quando acontecem as flexões do verbo, derivados do verbo por, ele vai ter sempre a mesma escrita no final do verbo por, seguindo o modelo do verbo por. Tudo ok? Essa é a conjugação do verbo por que nós trabalhamos na aula do MIT. Também trabalhamos na aula do MIT uma ortografia. Essa ortografia é bem legal porque ela tem regra. E quando tem regra, fica mais fácil da gente organizar os nossos conteúdos e saber quando é que eu coloco o a e a. O a é uma flexão do verbo haver. Haver. Há muitos meninos. Haveria. Haverá. Então, o a é uma flexão, o verbo haver modificado a sua escrita. Só que, quando é que eu escrevo o a com H? É quando eu posso substituir pelo sentido de existir. Olha aqui na frase. Há muita gente nessa festa. Se eu posso substituir existe muita gente nessa festa, esse a vai ser o a com o H. Há muito tempo aqui. O a, também nós podemos escrever o a com H quando ele indica o tempo no presente. Como está nessa frase aqui, há muito tempo que saí do médico. Então, a, está referindo um tempo, ok? Um horário, um momento no presente. Então, o a com H é quando eu posso escrever ele, quando eu posso substituir pelo sentido de existir. Há algo atrás da porta. Existe algo atrás da porta. O a com H, também eu posso escrever ele quando ele indica um tempo no presente. Há muito tempo que saí do médico. Tempo presente. E quando é que eu posso escrever o a puro, como digamos assim, né? Ela representa uma preposição. Esse a que a gente está falando aqui não é o a artigo, que está sempre acompanhando o substantivo. Esse a aqui, ela é uma preposição, que a gente ainda vai falar sobre esse assunto, ao qual eu acho que vocês já falaram nas outras séries. Ele indica o tempo no futuro. Então, eu posso colocar o a quando ele está se referindo a algo que ainda vai acontecer, ou quando ele representa uma distância. Então, bora aqui nos exemplos. Minha formatura irá. Olha, futuro.
irá acontecer há 2 meses. É como se eu dissesse assim, minha formatura ainda vai acontecer daqui a 2 meses. Então, aqui eu estou me referindo a tempo. Que tempo é esse? É algo que ainda vai acontecer. Então, ele está representando o tempo no futuro. Então, aí eu coloco o a puro, vamos dizer assim, para ficar bem entendido. Por que esse é puro próprio? Porque, na verdade, o outro que eu estou falando é o a com H. Ok? Então, bora aqui. Vamos para o outro exemplo. Pretendo viajar daqui a 2 dias. Então, ele não viajou ainda, ele ainda vai viajar. Tempo no futuro, a gente coloca esse a com o a puro, digamos assim. Moro a 2 quilômetros da escola. Aqui, esse a está representando a distância. Encontrei meu Paulo. Encontrei Paulo. Vou tirar esse aqui, esse meu, porque eu iria escrever outra coisa e acabei escrevendo meu. Encontrei Paulo a 2 ruas da minha casa. Então, esse a aqui, ele está representando uma distância. A distância em como eu encontrei Paulo. Então, o a, a gente escreve ele quando ele vai indicar o tempo no futuro ou quando ele vai representar uma distância, ok? Então, quando a ortografia ela tem regra, a gente tem que se apegar a essa regra, porque como diz o próprio ditado, né? Regras foram feitas para serem cumpridas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a regra, absorver ela, e toda vez que a gente estiver na dúvida, o que eu escrevo? O a com H ou o a puro? Aí eu tenho que obedecer essas regras aqui, ao qual eu falei com vocês, ok? Aí fica mais fácil ter o conhecimento e a identificação de qual a escrever naquela frase. Tudo ok? Um grande beijo para vocês, espero que tenha sido claro no conteúdo, para que vocês possam absorver bem direitinho. Um beijão, minha galera.